Oi, pessoal! Vamos falar de uma coisa que está em todo lugar, mas que a gente não vê. Aquela força que acende a luz de casa, que carrega o nosso celular. Pois é, a eletricidade, a energia que literalmente move o nosso mundo. Ela pode parecer super complexa, né? Mas a ideia aqui é desvendar esse mistério juntos, de um jeito bem fácil de entender. Vamos nessa? Então fica a pergunta no ar: o que é essa força invisível? Às vezes parece até mágica, não é verdade? Mas vamos descobrir juntos que por trás dessa mágica toda tem uma ciência incrível. E o melhor, uma ciência que dá para entender perfeitamente. E aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa para essa jornada. A gente começa entendendo o básico, depois usa uma analogia sensacional com água para tudo fazer sentido, segue a energia até chegar na tomada e no final vamos desvendar a conta de luz e falar de segurança. Tudo pronto? Então, vamos lá! Para a gente conseguir enxergar o que é invisível, o melhor truque é usar algo que todo mundo conhece muito bem: água. Se preparem, porque essa comparação com canos e caixas d'água é a chave que vai abrir a nossa mente para o mundo da eletricidade. A ideia aqui é genial de tão simples. Pensem no seguinte: o movimento dos elétrons dentro de um fio é muito, mas muito parecido com a água correndo dentro de um cano. Quando a gente visualiza isso, os conceitos que pareciam super difíceis começam a ficar, bem, claros como água. Vamos para o nosso primeiro conceito importante: tensão, que a gente mede em volts. Imagina só uma caixa d'água. Quanto mais alta ela estiver, com mais pressão a água desce pelo cano, certo? A tensão elétrica é exatamente isso. É a pressão que empurra a eletricidade para frente. É por isso que uma bateria de 9 volts tem mais força para empurrar do que uma pilha de 1,5 volts. Simples, né? Agora, se a tensão é a pressão que empurra, a corrente, medida em amperes, é o fluxo em si. É a quantidade de água elétrica que está passando pelo nosso cano a cada segundo. É a corrente que realmente faz o trabalho, que faz o movimento, que acende a lâmpada, que gira o motor. E para fechar o nosso trio, vem a resistência, medida em ohms. Agora imagina que o nosso cano de água dá uma apertada, fica mais estreito num ponto. A água vai ter mais dificuldade para passar ali, concorda? A resistência elétrica faz a mesmíssima coisa. Ela dificulta a passagem da corrente. E é nessa briga, nesse atrito, que a energia elétrica se transforma em outras coisas, como o calor que esquenta o chuveiro ou a luz que sai da lâmpada. E olha aí um resumo perfeito da nossa analogia. Tensão é a pressão, corrente é o fluxo, resistência é o cano apertado, o fio elétrico é o cano em si e o interruptor de luz é a torneira que a gente abre e fecha. Com essa imagem na cabeça, pode acreditar, todo o resto vai ficar bem mais fácil de entender. Ok, agora que a gente já entende as peças do quebra-cabeça, vamos ver como elas se encaixam no mundo real. Como é que a energia viaja? E o que acontece quando esse caminho dá muito, mas muito errado, como num curto-circuito? Bom, a eletricidade pode seguir basicamente dois tipos de caminho. O circuito em série é como uma estrada de mão única. Lembra daqueles pisca-piscas de Natal antigos? Se uma luzinha queimava, o resto todo apagava. Já o circuito em paralelo, que é o sistema da nossa casa, é como uma avenida com várias pistas. Cada aparelho tem a sua própria pista. E é por isso que, felizmente, a geladeira não desliga quando a lâmpada da cozinha queima. E o famoso curto-circuito, usando nossa analogia, é como se o cano principal estourasse de repente. Sem nada para segurar, a água jorra para todo lado, uma verdadeira inundação. O curto-circuito é exatamente isso, uma inundação de corrente elétrica sem controle nenhum, que esquenta tantos fios que pode até começar um incêndio. É por isso que é tão perigoso. E agora, uma daquelas curiosidades clássicas que todo mundo já pensou um dia. Por que os passarinhos conseguem pousar tranquilamente nos fios de alta tensão sem virar churrasquinho? A resposta é bem legal e ensina muito sobre como a eletricidade funciona. O segredo é o seguinte: a eletricidade é meio preguiçosa, ela sempre vai pelo caminho mais fácil. E para ela fluir, precisa ter uma diferença de pressão, uma diferença de tensão. Como as duas patinhas do pássaro estão no mesmo fio, é como se eles estivessem num terreno plano, não tem diferença de pressão entre um pé e outro. Então a corrente, que não é boba nem nada, simplesmente ignora o pássaro e continua seguindo pelo fio, que é um caminho muito, muito mais fácil para ela. Muito bem, já entendemos a ciência por trás de tudo, agora vamos falar de uma coisa que afeta diretamente o nosso bolso. Como é que toda essa física invisível vira aqueles números que chegam na conta de luz todo mês? A palavra mágica aqui é potência, medida em watts. A potência diz o quão faminto por energia um aparelho é.
É a combinação da pressão dos volts com o fluxo dos amperes. Por isso que aparelhos que geram muito calor, tipo chuveiro, secador de cabelo, ferro de passar, eles têm uma potência altíssima, são os mais golosos. E por falar em chuveiro, olha só esse número, 5.500 watts. É muita, mas muita potência. Não é à toa que aquele banho mais longo e quentinho pode dar um susto na conta de luz. Ele é, disparado, um dos maiores vilões do consumo doméstico. Mas atenção, não adianta só olhar a potência do aparelho. O tempo que ele fica ligado é tão importante quanto. O que a gente paga na conta é a energia consumida, que é a potência multiplicada pelo tempo de uso. A unidade que aparece lá é o quilowatt-hora, ou kWh. É fácil. 1 kW é a energia que um aparelho de 1.000 watts consome se ficar ligado por 1 hora. E é aqui que o conhecimento vira poder de economizar. Dê uma olhada nessa tabela. O chuveiro tem uma potência absurda, mas o ar-condicionado, mesmo com menos potência, pode gastar bem mais no fim do mês. Por quê? Porque ele fica ligado horas a fio. Agora, compare os dois com a lâmpada de LED lá embaixo. A diferença é gigantesca. Fica bem claro onde estão as oportunidades de economia, não fica? Com todo esse conhecimento, a eletricidade deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma ferramenta, uma aliada. Vamos ver agora como usar essa aliada de forma mais inteligente, mais econômica e o mais importante de tudo, com total segurança. E aqui um aviso muito sério. O nosso corpo, por ser basicamente uma bolsa de água com sais minerais, é um ótimo condutor de eletricidade. Isso é péssimo, porque significa que a corrente elétrica pode sim escolher passar através da gente. Por isso, todo cuidado é pouco. Segurança em primeiro, segundo e terceiro lugar, sempre. E aqui estão algumas regras de ouro que todo mundo deveria seguir. A principal, água e eletricidade não se misturam. Mão molhada e aparelho elétrico, nem pensar. Outra coisa, evite sobrecarregar as tomadas com um monte de benjamins, os famosos T's. Aquilo é um convite para o perigo. E por último, aquele terceiro pino da tomada, o fio terra, ele não está ali de enfeite. Ele é como um salva-vidas, um caminho de fuga para a eletricidade se algo der errado. E dentro daquele quadro de luz, temos os nossos guardiões silenciosos. Os disjuntores evitam que passe corrente demais pelos fios. E o dispositivo DR é ainda mais esperto. Ele detecta qualquer fugazinha de corrente, como a que passaria pelo corpo de alguém levando um choque, e desliga tudo em uma fração de segundo. Eles são essenciais para a nossa proteção. E no fim das contas, se tem uma ideia para a gente levar para casa, é esta. Entender a conta de luz é o primeiro passo de uma grande mudança. É o que nos dá o poder de consumir menos, de economizar um bom dinheiro e, de quebra, ainda ajudar o nosso planeta. O conhecimento vira ação. E assim, a gente chega ao final da nossa conversa. A eletricidade deixou de ser uma força invisível e misteriosa e virou um fluxo de energia que a gente consegue entender e, principalmente, usar a nosso favor. A pergunta que fica agora é: o que vamos fazer com esse conhecimento? Como as nossas pequenas atitudes do dia a dia podem ajudar a construir um futuro com energia mais inteligente e sustentável para todo mundo? A faísca dessa mudança está com cada um de nós.